Na recepção daquele hotel de luxo, o caos reinava. O milionário Youssef Al-Mansur gritava em árabe e ninguém compreendia. E foi aí, no meio de todo aquele barulho, que Amália Duarte, uma faxineira grávida, com um uniforme sujo e um pano na mão, se aproximou e perguntou calmamente, em árabe fluente: "O senhor aceita um café?" Naquele instante, todo o saguão parou. E o que aconteceu depois mudaria para sempre o destino de 3 vidas. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. O barulho no saguão do Hotel Majestic estava ficando cada vez pior. Um homem alto, de pele dourada e olhos cor de âmbar, gesticulava nervoso na recepção enquanto falava em uma língua que ninguém ali conseguia entender. Os funcionários se entreolhavam com desespero e os hóspedes começavam a murmurar entre si, claramente incomodados com a confusão. "Por favor, senhor, se o senhor pudesse falar em português ou inglês", disse Nádia Torres, a recepcionista mais nova, com a voz tremendo de nervosismo. O homem suspirou fundo e tentou novamente em inglês, com um sotaque carregado. "I need to speak with manager. Very important business." "O gerente está em reunião", respondeu Nádia, olhando desesperada para os lados em busca de ajuda. Rogério Amato, o gerente do hotel, apareceu correndo do elevador, o rosto vermelho de ansiedade. Ele já havia recebido 3 ligações sobre o tumulto no térreo. "O que está acontecendo aqui?", perguntou Rogério, tentando manter a voz baixa. "Este senhor diz que tem negócios importantes, mas não conseguimos nos comunicar direito", explicou Nádia. O homem se virou para Rogério e começou a falar novamente em árabe, cada palavra soando mais urgente que a anterior. Alguns hóspedes já tinham parado para observar a cena, e Rogério sentia o suor escorrendo pela testa. "Senhor, me desculpe, mas preciso que o senhor fale em português ou inglês", disse Rogério, forçando um sorriso profissional. Foi então que uma voz suave e feminina cortou o ar tenso do saguão. "Sabahul khair, Sidi. Hal targhabu fi finjanin min al-qahwa?" Todos se viraram ao mesmo tempo. Ali estava Amália Duarte, com seus 28 anos, o uniforme azul de faxineira e a barriga arredondada de 6 meses de gravidez. Ela segurava um pano de limpeza em uma das mãos e olhava diretamente para o homem com um sorriso gentil. O silêncio tomou conta do saguão. O homem ficou imóvel por alguns segundos, como se não acreditasse no que havia escutado. "Ente tatahadassina al-arabia?", perguntou ele, com os olhos brilhando de surpresa. "Não, Kalilan", respondeu Amália, baixando os olhos com modéstia. "Perguntei se o senhor gostaria de um café." Rogério ficou surpreso. Nádia piscou várias vezes seguidas, tentando processar o que estava acontecendo. Os hóspedes murmuravam entre si, curiosos. "Como é que a faxineira fala árabe?", sussurrou uma mulher para o marido. O homem deu um passo em direção a Amália e, pela primeira vez desde que havia chegado, um sorriso verdadeiro apareceu em seu rosto. "Meu nome é Youssef Al-Mansur", disse ele, alternando entre árabe e inglês. "E sim, adoraria um café." Amália concordou com a cabeça e se afastou em direção à máquina de café do saguão. Suas mãos trabalhavam com delicadeza enquanto preparava a bebida, e ela continuava conversando com Youssef em árabe, com uma fluência que deixava todos ali impressionados. "O senhor está hospedado conosco?", perguntou ela, entregando a xícara fumegante. "Estou", respondeu Youssef, aceitando o café com um gesto de agradecimento. "Vim de Dubai para tratar de negócios." "Dubai deve ser uma cidade linda", disse Amália, e havia uma sinceridade genuína em sua voz. Rogério se aproximou, ainda tentando entender a situação. "Amália, você fala árabe?", perguntou ele, sem acreditar. "Um pouco", respondeu ela, corando levemente. "Aprendi sozinha, lendo livros da biblioteca." Youssef tomou um gole do café e fechou os olhos, saboreando. "É o melhor café que já tomei no Brasil", disse ele, olhando diretamente para Amália. "Fico feliz que tenha gostado", respondeu ela.
e por um momento foi como se só existissem os dois ali. O telefone da recepção tocou, quebrando o encanto do momento. Nádia atendeu rapidamente e logo em seguida se dirigiu a Rogério. É da diretoria. Querem saber se o problema foi resolvido. Rogério olhou para Youssef, que agora conversava calmamente com Amália, ambos sorrindo. Pode dizer que sim, respondeu Rogério. O problema foi resolvido. O café fumegava entre as mãos de Youssef e o sorriso de Amália iluminava todo o ambiente, transformando o que havia sido caos em algo próximo da magia. Como aprendeu a falar árabe? Perguntou Youssef, ainda segurando a xícara de café enquanto olhava para Amália com genuína curiosidade. Amália limpou as mãos no uniforme e sorriu timidamente. Na biblioteca do bairro. Sempre gostei de línguas diferentes e o árabe me chamou a atenção pelos sons, pela música que tem nas palavras. Música, repetiu Youssef intrigado. É como se cada palavra fosse uma pequena canção, explicou Amália, seus olhos brilhando enquanto falava. Quando leio em árabe, escuto uma melodia diferente. É difícil explicar. Youssef sorriu, tocado pela descrição poética dela. Você estudou outros idiomas também? Espanhol, inglês e português, claro, respondeu Amália, passando a mão pela barriga. Estava estudando letras na universidade, mas tive que parar. Por quê? Perguntou ele, notando a tristeza que passou rapidamente pelo rosto dela. Amália hesitou por um momento, olhando ao redor. Rogério havia se afastado para atender outros hóspedes e o saguão tinha voltado ao movimento normal. Meu pai está doente. Precisava trabalhar para custear os remédios e os tratamentos dele. E o pai do bebê? Perguntou Youssef delicadamente. O sorriso de Amália desapareceu completamente. Ele, quando soube da gravidez, disse que não estava pronto para ser pai, que tinha outros planos para a vida dele. A voz dela ficou mais baixa, quase um sussurro. Faz 4 meses que não sei dele. Youssef sentiu algo apertar no peito. Havia conhecido muitas pessoas ao redor do mundo, mas raramente encontrava alguém com aquela combinação de força e vulnerabilidade. Sinto muito, disse ele, e a sinceridade em sua voz fez Amália levantar os olhos para ele novamente. Não precisa sentir, respondeu ela voltando a sorrir. Meu pai sempre diz que as dificuldades nos ensinam o que realmente importa. Seu pai parece ser um homem sábio. É o melhor homem que conheço, disse Amália, e o amor em sua voz era inegável. Ele me criou sozinho depois que minha mãe morreu no parto. Nunca me deixou faltar nada, mesmo ganhando pouco como motorista de ônibus. E agora você cuida dele. É o mínimo que posso fazer, respondeu Amália. Ele nunca mediu esforços por mim. Sempre me incentivou a estudar, a sonhar grande. Youssef tomou mais um gole do café, pensativo. E você sonha com o quê? Os olhos de Amália ganharam vida novamente. Quero terminar a faculdade. Quero ser professora, ensinar línguas para crianças. Acho que quando aprendemos a nos comunicar em diferentes idiomas, aprendemos também a entender diferentes culturas, diferentes pessoas. É uma visão linda, disse Youssef, e muito verdadeira. O senhor fala quantas línguas? Perguntou Amália. Árabe, inglês, francês e estou aprendendo português agora, respondeu ele. Mas nunca ouvi ninguém falar sobre idiomas da forma como você fala. É como se você visse cores onde outros veem apenas palavras. Amália ficou surpresa. Meu pai sempre diz que vejo demais onde não tem nada. Seu pai está errado dessa vez, disse Youssef firmemente. Ver beleza onde outros não veem é um dom. Silvia Moura, a supervisora de limpeza, apareceu do corredor com uma expressão irritada no rosto. Amália, você tem trabalho para fazer. Os quartos do 3º andar estão esperando. Com licença, disse Amália para Youssef, voltando imediatamente ao tom respeitoso. Foi um prazer conversar com o senhor. Ela começou a se afastar, mas Youssef a chamou. Amália, ela se virou. Obrigado pelo café e pela conversa. Foi nada, respondeu ela, sorrindo antes de seguir Silvia em direção aos elevadores.
Youssef ficou parado no saguão, observando a Amália se afastar. Havia algo naquela mulher que o intrigava profundamente. A forma como ela falava sobre idiomas, sobre seu pai, sobre a vida, a dignidade com que carregava suas dificuldades, a luz nos olhos quando falava de seus sonhos. Senhor, Al-Mansur? Chamou Rogério se aproximando. Gostaria de subir para seu quarto? Posso acompanhá-lo? Em alguns minutos, respondeu Youssef, ainda olhando na direção por onde Amália havia desaparecido. A Amália é uma funcionária exemplar, disse Rogério, notando o interesse do hóspede. Muito educada, muito dedicada. Ela trabalha aqui há muito tempo? Cerca de 1 ano, respondeu Rogério. Sempre pontual, nunca deu problema. Mas confesso que não sabia que ela falava árabe. Youssef concordou pensativo. Em seus 35 anos de vida, havia conhecido pessoas do mundo inteiro. Havia sido bajulado por quem queria seu dinheiro. Havia sido cercado por pessoas que só viam sua riqueza. Mas havia algo em Amália que era completamente diferente. Ela havia olhado para ele como pessoa, não como milionário. Havia conversado com ele sobre sonhos, sobre família, sobre coisas que realmente importavam. E pela primeira vez em muito tempo, Youssef se sentiu verdadeiramente visto. Na manhã seguinte, Youssef desceu para o café da manhã mais cedo que o usual. Seus olhos procuravam discretamente por Amália entre os funcionários que circulavam pelo saguão. Quando a viu empurrando o carrinho de limpeza em direção aos elevadores, ele se levantou da mesa e foi ao encontro dela. Sabah al-Khir, disse ele, sorrindo. Amália se virou, surpresa. Bom dia, Sr. Al-Mansur. Espero que tenha dormido bem. Dormi, respondeu ele, mas fiquei pensando na nossa conversa de ontem. Amália parou de empurrar o carrinho e o olhou com curiosidade. Pensei numa proposta, continuou Youssef. Vou ficar mais 1 semana em São Paulo para resolver alguns negócios. Preciso de alguém que me acompanhe como intérprete e guia. Alguém que conheça a cidade e que possa me ajudar com a língua portuguesa. Os olhos de Amália se arregalaram. O senhor está me oferecendo trabalho? Estou. O pagamento seria muito melhor do que você ganha como faxineira. E seria apenas por 1 semana. Amália ficou em silêncio por alguns segundos, processando a proposta. Youssef podia ver os pensamentos passando por seu rosto. A surpresa, a tentação e depois a realidade se impondo. É muito gentil da sua parte, Sr. Al-Mansur, mas não posso aceitar. Por quê? Meu pai está muito doente, explicou ela, a voz carregada de tristeza. Ele precisa de cuidados constantes. Os remédios têm horário certo, ele precisa de ajuda para comer, para tomar banho. Não posso deixá-lo sozinho. Youssef concordou, compreendendo. E não há ninguém que possa ajudar? Algum parente? Algum amigo? Amália balançou a cabeça. Somos só nós dois, e com o bebê chegando, preciso estar por perto. O médico disse que posso ter complicações por causa do estresse e do trabalho pesado. Mas você continua trabalhando como faxineira, observou Youssef. Porque preciso. As contas não param de chegar. Youssef ficou pensativo por um momento. E se eu ajustasse o trabalho aos seus horários? Você poderia trabalhar apenas durante seu turno aqui no hotel. Eu adaptaria minha agenda à sua. Amália sorriu tristemente. O senhor é muito gentil, mas meu pai precisa de mim. É meu dever cuidar dele. E se o dever também for valorizar seus talentos? Perguntou Youssef suavemente. Amália levantou os olhos para ele, confusa. O que quer dizer? Você tem um dom. Fala idiomas como poucos. Tem uma sensibilidade para culturas diferentes que é rara. Desperdiçar isso é também uma falta de responsabilidade. Não posso pensar só em mim agora, respondeu Amália firmemente. Tenho outras prioridades. Youssef observou a determinação no rosto dela e sentiu uma admiração ainda maior. Sua lealdade é admirável, disse ele. Mas me permite fazer uma pergunta? Claro.
Se você pudesse garantir o melhor tratamento para seu pai, os melhores remédios, os melhores médicos, não seria essa também uma forma de cuidar dele? Amália ficou em silêncio, claramente tocada pela pergunta. O dinheiro que você ganharia nesta semana seria suficiente para custear o tratamento dele por vários meses, continuou Youssef. E você não estaria abandonando-o, estaria lutando por ele de uma forma diferente. Não precisa responder agora, disse Youssef, vendo a luta interna dela. Pense com carinho. Rogério apareceu no corredor naquele momento, caminhando rapidamente em direção a eles. Senhor Al-Mansur, o senhor tem uma ligação internacional esperando na recepção. Vou atender, respondeu Youssef. Antes de se afastar, ele olhou mais uma vez para Amália. Se mudar de ideia, estarei aqui. Amália concordou em silêncio e o viu se afastar com Rogério. Quando ficou sozinha, ela se encostou na parede e levou a mão à barriga. O bebê estava se mexendo, como se também estivesse agitado com toda aquela confusão. O que você acha, pequeno? Sussurrou ela. Será que mamãe está perdendo a chance da vida dela? Mas mesmo enquanto se questionava, Amália sabia qual seria sua resposta. Seus princípios eram claros. Família em primeiro lugar. Sempre. Ela voltou a empurrar o carrinho, mas durante todo o dia não conseguiu tirar as palavras de Youssef da cabeça. Quando chegou em casa naquela noite, encontrou seu pai mais pálido que o usual. Tossia mais que o normal. Como foi o trabalho hoje, filha? Perguntou Antônio Duarte, tentando sorrir apesar da fraqueza. Foi bom, pai, respondeu ela, ajudando-o com os remédios. Um hóspede me ofereceu um trabalho melhor. Que bom. E você vai aceitar? Amália o olhou nos olhos, vendo ali todo o amor e o orgulho que ele sempre demonstrou por ela. Não, pai, não posso deixar você. Antônio segurou a mão da filha com a pouca força que tinha. Filha, você não pode parar de viver por minha causa. Não estou parando de viver, respondeu ela, apertando a mão dele. Estou vivendo do jeito que você me ensinou, com responsabilidade e amor. Antônio sorriu e por um momento pareceu menos doente. Você é meu maior orgulho, disse ele. E naquele momento Amália soube que havia tomado a decisão certa. No dia seguinte, Amália chegou ao trabalho mais cedo. Queria terminar suas tarefas rapidamente para chegar em casa e preparar o almoço especial que havia prometido ao pai. Ele estava com menos apetite ultimamente e ela queria fazer o prato que ele mais gostava, macarronada com molho de tomate caseiro. Enquanto limpava os espelhos do banheiro no terceiro andar, ela não conseguia parar de pensar na proposta de Youssef. Durante toda a madrugada, havia ficado acordada imaginando como seria trabalhar como intérprete, usar seus conhecimentos de línguas, conversar sobre culturas diferentes. Mas sempre que esses pensamentos a animavam, a imagem do pai doente a trazia de volta à realidade. Amália! Chamou Sílvia, aparecendo na porta do banheiro com uma expressão irritada. Você está demorando demais. Tem mais 3 quartos para limpar neste andar. Desculpe, Sílvia, já estou terminando. E outra coisa, disse Sílvia, cruzando os braços. Soube que você andou conversando com hóspedes ontem. Isso não faz parte do seu trabalho. Amália sentiu o rosto esquentar. O senhor estava com dificuldades de comunicação. Apenas ajudei a resolver a situação. Você é faxineira, não recepcionista, retrucou Sílvia. Entendi, respondeu Amália baixinho. Sílvia se afastou e Amália voltou ao trabalho com o coração apertado. Ela sabia que Sílvia tinha razão em parte. Realmente não era sua função conversar com hóspedes, mas não conseguia se arrepender de ter ajudado. Quando terminou o terceiro andar, desceu para buscar produtos de limpeza no depósito. No caminho, passou pelo saguão e viu Youssef saindo do elevador, vestindo um terno escuro elegante. Ele conversava ao telefone em árabe e sua voz soava tensa. Por um instante, os olhos deles se encontraram. Youssef acenou discretamente, mas Amália apenas baixou a cabeça e seguiu em direção ao depósito. Não podia dar motivos para Sílvia reclamar novamente.
No depósito, enquanto organizava os produtos no carrinho, Amália escutou vozes no corredor. Reconheceu imediatamente a voz de Rogério e de outro homem que não conseguiu identificar. O Al-Mansur é cliente importante, dizia Rogério. Representa uma rede hoteleira internacional. Se fecharmos negócio com ele, pode significar uma expansão gigantesca para a nossa empresa. E ele está satisfeito com nossos serviços? Perguntou a outra voz. Pelo que percebi, sim. Ontem houve um pequeno problema de comunicação, mas foi resolvido rapidamente. Como assim? Uma funcionária nossa fala árabe. Ajudou na comunicação. Que funcionária? A Amália da limpeza. Quem diria, né? Uma faxineira que fala árabe. O tom de Rogério era de surpresa genuína, sem maldade. Mas mesmo assim, as palavras doeram em Amália. Uma faxineira que fala árabe, como se fosse impossível que alguém na posição dela tivesse conhecimento. Ela terminou de organizar o carrinho e saiu do depósito, evitando passar perto dos dois homens. Subiu para o 5º andar, onde começou a limpar os quartos que estavam vazios. No quarto 512, enquanto trocava as toalhas do banheiro, Amália se viu no espelho. Viu o uniforme azul desbotado, a barriga crescendo a cada dia, o rosto cansado. Por um momento, tentou se imaginar vestida diferente, carregando documentos, conversando em diferentes idiomas em reuniões importantes. Mas a fantasia durou pouco. O bebê começou a se mexer, lembrando-a de suas responsabilidades reais. Desculpa, meu amor, disse ela, passando a mão na barriga. Mamãe não pode sonhar muito alto agora. Quando chegou em casa naquela tarde, encontrou o pai dormindo na cadeira da sala. Ele parecia menor que nunca, mais frágil. Amália preparou o jantar em silêncio, pensando em como a vida tinha mudado tão rapidamente. Um ano atrás, ela estava na universidade, cheia de planos e sonhos. Agora era uma faxineira grávida e abandonada, cuidando de um pai doente, mas não se permitia ficar triste por muito tempo. Tinha aprendido com o pai que reclamar da vida não mudava nada. Era preciso seguir em frente, um dia de cada vez. Amália, chamou Antônio acordando. Estou aqui, pai. O jantar está quase pronto. Que cheiro bom, disse ele, tentando se levantar da cadeira. Amália correu para ajudá-lo. Hoje fiz seu macarrão favorito. Você é um anjo, disse Antônio, apertando a mão da filha. Enquanto jantavam, Antônio contou sobre o programa de televisão que havia assistido de manhã, e Amália falou sobre o trabalho. Sabe, filha, disse Antônio depois de um tempo, sonhei com sua mãe hoje. Sonhou? E o que ela disse? Que está orgulhosa de você e que quer que você seja feliz. Amália sorriu, mas sentiu os olhos marejarem. Eu sou feliz, pai. Tem certeza? A pergunta a pegou desprevenida. Antônio sempre conseguia ler seus sentimentos, mesmo quando ela tentava escondê-los. Tenho você, tenho o bebê chegando. O que mais posso querer? Seus sonhos, filha, seus sonhos também importam. Amália não respondeu, mas as palavras do pai ficaram em sua mente durante toda a noite. Na segunda-feira seguinte, Amália chegou ao trabalho e encontrou uma movimentação diferente no hotel. Vários funcionários corriam de um lado para outro, e havia uma tensão no ar que ela não conseguia explicar. Amália, chamou Nádia da recepção, acenando para ela se aproximar. O Rogério quer falar com você. Comigo? Por quê? Não sei. Ele só disse para você procurar ele assim que chegasse. Amália sentiu o coração acelerar. Ela guardou o carrinho de limpeza e se dirigiu ao escritório do gerente. Pode entrar, disse Rogério quando ela bateu na porta. Amália entrou e ficou de pé, esperando. Rogério estava sentado atrás da mesa, com uma expressão séria no rosto. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira à frente da mesa. Prefiro ficar de pé, se o senhor não se importa. Amália, o senhor Al-Mansur fez uma solicitação específica sobre você. Ela sentiu as pernas bambas. Que tipo de solicitação?
Ele elogiou muito sua capacidade de comunicação em árabe. Disse que você foi extremamente profissional e prestativa. Amália ficou confusa. Não era uma reclamação? E? Perguntou ela. Ele sugeriu que você fosse transferida para o setor de atendimento bilíngue. Seria uma promoção, salário melhor, uniforme diferente, você trabalharia na recepção ajudando hóspedes estrangeiros. Amália sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Uma promoção? Sim. Claro que teríamos que fazer alguns ajustes. Você precisaria de treinamento, aprender nossos sistemas, mas o Sr. Al-Mansur foi muito convincente sobre suas qualificações. Eu não sei o que dizer. Não precisa decidir agora, disse Rogério. Pense com carinho e me dê uma resposta até amanhã. Amália saiu do escritório como se estivesse flutuando. Uma promoção. Depois de 1 ano limpando quartos e banheiros, alguém finalmente havia reconhecido que ela tinha outras habilidades. Mas a euforia durou pouco. Quando chegou ao vestiário para trocar de roupa, encontrou Sílvia esperando por ela. Então é verdade? Perguntou Sílvia, com uma expressão amarga. O que é verdade? Que você vai ser promovida. Todo mundo já está comentando. O Rogério me fez uma proposta, mas ainda não decidi, respondeu Amália. Não decidi, repetiu Sílvia com ironia. Claro que vai aceitar. Quem não aceitaria sair da faxina para trabalhar na recepção? Sílvia, Sabe o que acho engraçado? Interrompeu Sílvia. Eu trabalho aqui há 5 anos. 5 anos sendo pontual, dedicada, sem nunca dar problema. E uma faxineira que chegou há 1 ano consegue promoção porque conversou com um hóspede rico. Não foi assim, disse Amália baixinho. Não foi? Então me explica como foi. Amália respirou fundo. Podia entender a frustração de Sílvia, mas não ia permitir que diminuíssem seu mérito. Eu estudei para aprender árabe. Passei noites na biblioteca, li livros, pratiquei sozinha. Não ganhei esse conhecimento conversando com um hóspede rico. E o que isso muda? Você usou sua conversa com ele para conseguir a promoção. Eu só ajudei quando viram que estava havendo um problema de comunicação, respondeu Amália, mantendo a voz calma. Não pedi nada em troca. Sílvia bufou e se afastou. De qualquer forma, parabéns. Parece que fazer média realmente compensa. Amália ficou sozinha no vestiário, sentindo uma mistura de alegria e tristeza. A promoção era tudo o que poderia desejar profissionalmente, mas o preço de despertar inveja e ressentimento nos colegas era alto. Naquela noite, ela contou sobre a proposta para o pai. Que maravilha, filha! Exclamou Antônio, com os olhos brilhando. Finalmente alguém reconheceu seu valor. Mas não sei se devo aceitar, disse Amália. Os outros funcionários estão com raiva de mim. Acham que usei conversa com hóspede para conseguir vantagem. E você usou? Claro que não. Então qual é o problema? Amália suspirou. Não quero que pensem mal de mim. Antônio segurou as mãos da filha. Filha, você não pode viver sua vida tentando agradar todo mundo. Se você merece essa promoção, e eu sei que merece, aceite com a cabeça erguida. Mas e se eu não conseguir dar conta? E se for difícil demais? Você fala 4 idiomas, leu mais livros que a metade das pessoas que conheço, tem um coração bom e uma cabeça inteligente. Claro que vai conseguir. Amália sorriu, sentindo-se mais confiante. O que você acha que a mãe diria? Sua mãe diria para você voar alto. Ela sempre sonhou em ver você crescer, ter sucesso, ser reconhecida. Então vou aceitar. Vai sim, disse Antônio, orgulhoso. E vou estar aqui torcendo por você. Naquela noite, Amália dormiu mais tranquila do que havia dormido em semanas. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que talvez os sonhos dela não estivessem tão distantes assim. E no fundo do coração, sabia que tudo havia mudado naquele dia em que decidiu oferecer um café a um estranho em dificuldades. Youssef estava sentado no lobby do hotel, folheando alguns documentos, quando viu Amália se aproximar.
Ela não usava mais o uniforme azul de faxineira. Em seu lugar, vestia uma blusa social branca e uma saia preta, com um pequeno crachá que a identificava como atendente bilíngue. Sabah el-Khair, disse ela, sorrindo timidamente. Sabah Nur, respondeu Youssef, fechando os documentos. Você está diferente. Diferente como? Mais confiante. O uniforme novo fica bem em você. Amália corou levemente. Obrigada. E obrigada pela recomendação que fez ao Rogério. Sei que foi você quem sugeriu minha transferência. Apenas disse a verdade. Que você tem talentos que não estavam sendo aproveitados. Mesmo assim, sou grata. Youssef se levantou da poltrona. Posso convidá-la para tomar um café? No restaurante do hotel. Amália hesitou por um momento. Ainda era horário de trabalho e ela não queria dar margem para mais fofocas. Será rápido, disse Youssef, como se estivesse lendo seus pensamentos. E é trabalho. Preciso praticar meu português para as reuniões de amanhã. Nesse caso, disse Amália, sorrindo, será um prazer ajudá-lo. Eles se dirigiram ao pequeno café do hotel. O local estava quase vazio, apenas 2 mesas ocupadas por hóspedes que liam jornais. Youssef escolheu uma mesa afastada, perto da janela que dava vista para a rua movimentada de São Paulo. Como está se adaptando ao novo trabalho? Perguntou ele depois que o garçom trouxe os cafés. Ainda estou aprendendo, respondeu Amália. É muito diferente da limpeza. Preciso conhecer todos os serviços do hotel, aprender a usar o sistema de reservas, decorar os procedimentos. Mas está gostando? Estou adorando, disse ela, e o entusiasmo em sua voz era genuíno. Ontem ajudei uma família japonesa que estava perdida na cidade. Consegui explicar como chegar no mercado municipal usando gestos e as poucas palavras em inglês que eles sabiam. Foi muito gratificante. E o árabe? Já teve oportunidade de usar? Ainda não. Você é o único hóspede árabe que conheci até agora. Youssef sorriu. Então vou aproveitar enquanto posso. Em árabe, como se diz quando alguém encontra exatamente aquilo que estava procurando sem saber que estava procurando? Amália pensou por um momento. Qadr, disse ela. Destino. Perfeito, disse Youssef, olhando diretamente nos olhos dela. É exatamente isso. Amália sentiu o coração acelerar e baixou os olhos para a xícara de café. E você? Como estão os negócios? Complicados, admitiu Youssef. Estou tentando abrir um hotel boutique aqui em São Paulo, mas está mais difícil do que imaginava. As questões burocráticas, as diferenças culturais nos negócios. Deve ser frustrante, disse Amália. É, às vezes penso se vale a pena todo esse esforço. Por que escolheu o Brasil? Youssef ficou pensativo por um momento. Porque aqui as pessoas são genuínas. Não como em outros lugares onde fiz negócios. Aqui eu encontro autenticidade. Autenticidade? Como você, disse ele simplesmente. Pessoas que são exatamente quem parecem ser. Amália não soube o que responder. Havia algo na forma como Youssef a olhava que a deixava confusa. Era respeitoso, mas havia uma intensidade ali que ela nunca havia experienciado antes. Preciso confessar uma coisa, disse Youssef depois de um tempo. O quê? Não preciso realmente de ajuda com o português. Amália o olhou, surpresa. Não? Meu português está melhor do que finjo. Eu só queria uma desculpa para conversar com você. Por quê? Porque em cada palavra sua há música. Você fala como quem pinta o ar. As palavras saíram suaves, carregadas de sinceridade. Amália sentiu os olhos marejar sem entender por quê. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu Youssef. Só queria que soubesse. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O barulho da cidade lá fora parecia distante. Amália, chamou Youssef finalmente. Sim. Você acredita que algumas pessoas entram em nossas vidas para mudar tudo? Acho que sim, respondeu ela baixinho. Meu pai sempre diz que nada acontece por acaso. Seu pai realmente sabe das coisas. É? E está muito orgulhoso da minha promoção. Obrigada novamente por isso. Você merecia, disse Youssef.
e merece muito mais. Amália olhou o relógio e se assustou. Preciso voltar. Meu horário de almoço já acabou. Claro! Eles se levantaram juntos. Na porta do café, Youssef se despediu. Foi um prazer, Amália. Para mim também. Ela se afastou em direção à recepção, mas depois de alguns passos, se virou. Youssef! Sim? Boa sorte com seus negócios. Obrigado. Amália seguiu para seu posto, mas durante toda a tarde não conseguiu parar de pensar na conversa. Nas palavras dele, no jeito como a olhava, na sensação estranha que sentia no peito toda vez que ele estava por perto. Na sexta-feira seguinte, Amália chegou ao trabalho e soube pela Nádia que Youssef faria o check-out naquele dia. Seu voo para Dubai estava marcado para o fim da tarde. Durante toda a manhã, ela tentou se concentrar no atendimento aos hóspedes, mas seus olhos procuravam involuntariamente pela figura alta e elegante de Youssef pelos corredores do hotel. Você está estranha hoje, comentou Nádia durante o intervalo. Aconteceu alguma coisa? Nada, respondeu Amália rapidamente. Só estou cansada. Mas não era cansaço. Era uma mistura de sentimentos que ela não sabia como nomear. Tristeza pela partida dele, confusão pelos sentimentos que havia desenvolvido e uma sensação de perda que não conseguia explicar. Às 2 da tarde, Youssef apareceu na recepção com as malas. Amália estava atendendo um casal de turistas americanos quando o viu. Seu coração disparou. Com licença, disse ela para Nádia. Pode terminar de atender estes senhores? Preciso falar com o Sr. Al-Mansur sobre alguns detalhes da conta dele. Nádia concordou, e Amália se aproximou do balcão onde Youssef aguardava. Fazendo check-out? Perguntou ela, tentando manter a voz profissional. Sim, meu voo sai em algumas horas. Espero que a estadia tenha sido agradável. Foi perfeita, disse Youssef, olhando diretamente para ela. Graças a você. Amália baixou os olhos para o computador, digitando informações que nem precisavam ser digitadas. Seus negócios deram certo? Alguns sim, outros não. Mas valeu a pena a viagem. Fico feliz em saber. Youssef se inclinou levemente sobre o balcão. Amália. Sim? Posso falar com você em particular? Só por um minuto. Ela olhou ao redor. Rogério não estava à vista e Nádia estava ocupada com outros hóspedes. Claro. Podemos ir ali, disse ela, apontando para um cantinho do lobby afastado da recepção. Eles caminharam juntos até uma pequena área com poltronas, próxima às janelas. Youssef parecia nervoso, coisa rara nele. Quero lhe dar uma coisa, disse ele, tirando um pequeno pacote do bolso do paletó. Não posso aceitar presentes, disse Amália rapidamente. É contra as regras do hotel. Não é exatamente um presente. É uma lembrança. Ele entregou o pacote para ela. Era pequeno, embrulhado em papel dourado. Youssef, eu realmente não posso. Por favor, disse ele suavemente. Abra quando eu for embora. Amália pegou o pacote com as mãos tremendo ligeiramente. Tem uma coisa que preciso falar, disse Youssef. O quê? Estes dias aqui em São Paulo foram diferentes de tudo que já vivi, e a razão disso foi você. Youssef, deixe-me terminar. Você me mostrou que ainda existe bondade genuína no mundo, que ainda existem pessoas que olham para os outros com o coração, não com interesse. Isso é raro. Amália sentiu os olhos marejando. Você também me ensinou muito, disse ela. Me ensinou que meus sonhos não eram bobos, que eu tinha valor além do que eu pensava. Nos Emirados, dizem que o café tem o poder de aproximar almas que se reconhecem. É uma expressão bonita. É verdadeira também, disse Youssef. Pelo menos para mim foi. Eles se olharam em silêncio por alguns segundos. Havia tanto a ser dito e tão pouco tempo. Preciso ir, disse Youssef finalmente. Eu sei. Cuide-se. E cuide do bebê. Vou cuidar. Youssef hesitou por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas apenas acenou e se dirigiu para a saída. Amália ficou parada, observando ele se afastar. Na porta, Youssef se virou uma última vez e acenou.
Ela acenou de volta, sentindo o coração se partir. Quando ele desapareceu na rua movimentada, Amália se sentou numa das poltronas e olhou para o pacote em suas mãos. Dentro havia um pequeno livro de poesias árabes traduzidas para o português e um cartão. No cartão, uma mensagem simples, para que você sempre lembre que é música pura. Obrigado por me ensinar a ouvir. Youssef. Amália apertou o livro contra o peito e chorou baixinho. Não de tristeza, exatamente, mas de uma emoção que era grande demais para caber dentro dela. Naquela noite, em casa, ela contou ao pai sobre a partida de Youssef, omitindo apenas os detalhes mais íntimos da conversa. Parece que ele era uma pessoa especial, disse Antônio. Era, respondeu Amália. É. E você gostava dele? Não era uma pergunta. Antônio conhecia a filha bem demais. Gostava, admitiu ela. Mas era impossível, pai. Ele vive num mundo completamente diferente do meu. O coração não entende de mundos diferentes, disse Antônio suavemente. Mas a vida entende, respondeu Amália. Antônio segurou a mão da filha. Às vezes as pessoas entram em nossas vidas só para nos mostrar que somos capazes de sentir coisas que não sabíamos que podíamos sentir. Pode ser. E isso já é um presente. Amália concordou. Mas no fundo do coração, sabia que a partida de Youssef havia deixado um vazio que seria difícil de preencher. 2 meses depois da partida de Youssef, a vida de Amália havia mudado drasticamente. Seu pai, Antônio, havia falecido numa manhã fria de julho, dormindo tranquilamente na cadeira onde passava a maior parte dos dias. Amália o encontrou com um sorriso sereno no rosto, como se finalmente tivesse encontrado paz. O funeral foi simples. Poucos vizinhos, alguns colegas do trabalho antigo de Antônio e Amália grávida de 8 meses, lutando para se manter de pé diante da perda do único família que tinha. 1 semana depois do funeral, ela entrou em trabalho de parto. Sozinha no hospital público, entre dores e lágrimas, deu à luz um menino saudável de 3 quilos e 200 gramas. Como vai chamar o bebê? Perguntou a enfermeira. Antônio, respondeu Amália sem hesitar. Antônio, filho. Ela olhou para o rostinho pequeno e perfeito do filho e sussurrou. Seu avô teria te amado tanto. Quando voltou ao trabalho 3 meses depois, Amália descobriu que muita coisa havia mudado no hotel. Rogério havia sido transferido para outra unidade da rede e o novo gerente, Carlos Mendes, não demonstrava a mesma simpatia pela funcionária que falava idiomas. A Amália volta para a função de faxineira, anunciou Silvia, num tom de falsa tristeza. O novo gerente achou que não justifica manter alguém só para atendimento bilíngue. Não temos tantos hóspedes estrangeiros assim. Amália recebeu a notícia em silêncio. Estava cansada demais para lutar, triste demais para se importar. Pegou o uniforme azul que havia guardado e voltou aos corredores com o carrinho de limpeza. Pelo menos agora você pode usar o berçário do hotel para o bebê, disse Silvia com um sorriso falso. O Carlos foi bonzinho de deixar. Durante os primeiros dias, Amália trabalhava em piloto automático. Limpava quartos, trocava toalhas, aspirava tapetes, enquanto Antônio dormia no berçário improvisado que o hotel mantinha para funcionários com filhos pequenos. Nas pausas para amamentar, ela se sentava na pequena sala e olhava para o filho, tentando encontrar forças para seguir em frente. O menino tinha os olhos escuros do avô e o mesmo temperamento calmo. Somos só nós dois agora, sussurrava ela para ele. Mas vamos ficar bem, a mamãe promete. Foi numa tarde chuvosa de novembro que sua vida mudou novamente. Amália estava limpando o saguão quando ouviu uma confusão na entrada. Carros pretos haviam parado em frente ao hotel e homens de terno começaram a entrar. Ela continuou esfregando o piso de mármore, sem prestar muita atenção, até que escutou uma voz familiar falando em árabe. Seu coração parou. Devagar, ela levantou os olhos e o viu. Youssef, mais alto e elegante do que ela se lembrava, falando com Carlos Mendes na recepção.
Amália se escondeu atrás de uma coluna, tentando controlar a respiração. O que ele estava fazendo ali, depois de meses sem notícias, por que havia voltado? Amália, chamou Sílvia do outro lado do saguão. Venha aqui, tem uma mancha no tapete que você não limpou direito. A voz de Sílvia ecoou pelo lobby. Youssef se virou na direção do som e seus olhos encontraram os dela. O tempo parou. Amália viu surpresa, alegria e algo mais passar pelo rosto dele. Youssef disse alguma coisa para Carlos e começou a caminhar na direção dela. Amália! Ela se levantou devagar, ainda segurando o pano de limpeza. Youssef, Você voltou para a limpeza? Sim, respondeu ela baixinho. Mas por quê? O que aconteceu? Antes que ela pudesse responder, um choro forte ecoou pelo saguão. Era Antônio acordando no berçário. Com licença, disse Amália, largando o pano e correndo em direção ao som. Youssef a seguiu confuso. No berçário, Amália pegou o bebê no colo e começou a balançá-lo suavemente. Shish, Habib, Mama Huna, sussurrou ela em árabe sem perceber. Youssef ficou parado na porta, olhando para a cena. Amália com um bebê nos braços, vestindo novamente o uniforme de faxineira, sussurrando palavras carinhosas em sua língua natal. É seu filho? Perguntou ele suavemente. É, respondeu Amália, sem conseguir olhar para ele. Antônio, filho. Onde está seu pai? Morreu. Há 3 meses. Youssef fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da notícia. Sinto muito, disse ele. Sinto muito mesmo. Obrigada. Eles ficaram em silêncio, apenas ouvindo o bebê, que agora chorava baixinho. Amália, disse Youssef finalmente. Podemos conversar? Em particular? Ela olhou para o filho nos braços, depois para Youssef. Não posso deixar o trabalho agora. Sílvia já está com raiva de mim. Então vou esperar. Que horas você sai? Às 6. Estarei aqui às 6. E pela segunda vez, Youssef Al-Mansur mudou completamente o rumo da vida de Amália. Às 6 da tarde, Amália saiu do hotel com Antônio Filho no colo e encontrou Youssef esperando na calçada. Ele estava encostado num carro preto e, quando a viu, caminhou ao encontro dela. Oi, disse ele suavemente. Oi, posso acompanhar vocês até o ponto de ônibus? Ou posso dar uma carona? Uma carona seria bom, admitiu Amália. Está chovendo e com o bebê fica complicado. Youssef abriu a porta traseira do carro para ela e esperou que se acomodasse com o filho antes de entrar do outro lado. Para onde? Perguntou ele. Amália deu o endereço do conjunto habitacional onde morava e o motorista concordou. Durante os primeiros minutos da viagem, eles ficaram em silêncio. O bebê estava quieto, olhando curioso para o interior luxuoso do carro. Ele é lindo, disse Youssef, finalmente, olhando para Antônio. É igual ao meu pai, respondeu Amália com carinho. Como foi, o final? Tranquilo, ele morreu dormindo. Acho que estava cansado de lutar. Você estava com ele? Estava. Ele me disse na noite anterior que sonhou com minha mãe de novo, que ela veio buscá-lo. Youssef estendeu a mão e tocou levemente a dela. Deve ter sido muito difícil passar por isso sozinha. Foi, admitiu Amália, especialmente com o bebê chegando. Mas de alguma forma consegui. Sempre consegue, disse Youssef com admiração. É uma das coisas que mais admiro em você. Amália o olhou surpresa. Uma das coisas? Sua força, sua capacidade de seguir em frente não importa o que aconteça. Às vezes não me sinto forte, confessou ela. Às vezes me sinto perdida. Todo mundo se sente perdido às vezes. A diferença é que você não desiste. O carro parou em frente ao prédio onde Amália morava. Era um edifício simples, com paredes descascadas e algumas janelas quebradas. É aqui, disse ela. Amália, antes de você descer, preciso falar uma coisa. O quê? Voltei ao Brasil para finalizar a compra do hotel que estava negociando. Mas a verdade é que voltei pensando em você. Amália sentiu o coração acelerar. Em mim? Estes meses longe me fizeram perceber uma coisa. Você mudou minha vida. A forma como vejo as pessoas, como vejo o mundo.
Não consegui esquecer você. Youssef, sei que nossa situação é complicada. Sei que vivemos em mundos diferentes, mas também sei que o que sinto por você é real. Amália baixou os olhos para o filho. Muita coisa mudou desde que você foi embora. Eu sei. Você tem um filho agora. Responsabilidades. Entendo isso. Não é só isso, disse ela baixinho. Eu também mudei. A dor, a perda, a solidão mudaram quem eu sou. Para melhor ou para pior? Amália pensou na pergunta. Não sei. Diferente apenas. Youssef se inclinou um pouco em direção a ela. Posso conhecer essa nova Amália? Ela o olhou nos olhos e viu ali a mesma sinceridade de meses atrás. Por quê? Por que se importa comigo? Porque quando olho para você, vejo casa, vejo paz, vejo tudo o que procurei a vida inteira, sem saber que estava procurando. Antônio escolheu aquele momento para soltar um pequeno suspiro, como se estivesse concordando com Youssef. Os dois adultos sorriram. Ele aprova, disse Youssef. Parece que sim, concordou Amália. Posso vê-la amanhã? Podemos conversar com mais calma? Amália hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Por quê? Porque da última vez que conversamos, quando você foi embora, doeu. Doeu mais do que eu esperava. E desta vez? Esta vez eu tenho medo de que doa ainda mais. Youssef segurou a mão dela suavemente. Então vamos ter certeza de que não vai doer. Vamos ter certeza de que desta vez é para sempre. Para sempre é uma palavra muito grande, disse Amália. É, mas às vezes palavras grandes são as únicas que fazem sentido. Amália olhou para o filho, depois para Youssef. Amanhã é sábado, não trabalho. Posso buscá-la de manhã? Podemos tomar café juntos, como antes. Como antes, repetiu ela, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Como antes, confirmou Youssef. Quando Amália desceu do carro e subiu para seu apartamento carregando Antônio, sentiu algo que não sentia há meses. Esperança. Na manhã de sábado, Amália acordou cedo. Havia algo diferente no ar. Uma sensação de expectativa que ela não sentia há muito tempo. Deu banho em Antônio, escolheu um vestido simples, mas bonito, e esperou. Às 10 horas, Youssef tocou a campainha. Sabah al-Khair, disse ele quando ela abriu a porta, sorrindo ao vê-la com o bebê nos braços. Sabah al-Nur, respondeu ela, retribuindo o sorriso. Vocês estão lindos, disse Youssef sinceramente. Amália corou levemente. Fazia tanto tempo que alguém a elogiava que havia esquecido como se sentia. Para onde vamos? Perguntou ela. Para um lugar especial, disse Youssef misteriosamente. O carro os levou até uma pequena cafeteria no centro da cidade. Um lugar aconchegante com mesas de madeira e o aroma de café fresco no ar. Amália notou que havia poucas pessoas e que todas as mesas perto da janela estavam vazias. Você reservou o lugar? Perguntou ela enquanto se acomodavam. Reservei, admitiu Youssef. Queria que pudéssemos conversar sem pressa, sem interrupções. Antônio estava calmo no colo da mãe, curioso com um ambiente novo. Youssef o observava com ternura. Ele é muito calmo, disse Youssef. É muito tranquilo. Como você. Eu não sou tranquila, disse Amália, rindo. Sou nervosa, ansiosa, sempre preocupada com tudo. Mas há uma paz em você, insistiu Youssef. Uma serenidade que acalma quem está ao seu redor. O garçom trouxe 2 cafés e um pequeno biscoito para Amália. Obrigada, disse ela, inalando o aroma. Cheira como o café que fiz para você no primeiro dia. Lembra-se. Lembro de cada detalhe, respondeu ela. Como você parecia perdido. Como todo mundo estava nervoso, como de repente tudo ficou calmo quando conseguimos nos entender. Eu também lembro, disse Youssef. Lembro de pensar que havia encontrado algo raro, alguém genuíno. Eles tomaram café em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em suas memórias. Youssef, disse Amália finalmente, preciso perguntar uma coisa. Qualquer coisa. O que você quer de mim, realmente?
Youssef colocou a xícara na mesa e a olhou diretamente nos olhos. Quero que você case comigo. Amália quase derrubou o café. O quê? Sei que parece loucura. Sei que nos conhecemos há pouco tempo, que nossas vidas são completamente diferentes. Mas estes meses longe me fizeram ter certeza de uma coisa. Não quero passar o resto da vida sem você. Youssef, isso é loucura, eu sei, mas às vezes a loucura faz mais sentido que a razão. Amália balançou a cabeça. Você não me conhece realmente. Não sabe como é minha vida, minhas dificuldades, minhas limitações. Sei que você é corajosa. Sei que é inteligente. Sei que ama profundamente e que luta por quem ama. Sei que tem uma visão do mundo que é única e preciosa. Isso não é suficiente para um casamento. Não? Perguntou Youssef. Então me diga o que é. Amália ficou pensativa. Respeito, companheirismo, objetivos em comum, capacidade de construir algo juntos. E você acha que não temos isso? Acho que você está romantizando uma situação que é muito mais complicada do que parece. Youssef se inclinou sobre a mesa. Amália, passei 35 anos da minha vida cercado de pessoas que queriam algo de mim. Dinheiro, contatos, status. Você é a única pessoa que olhou para mim e viu apenas um homem. Porque é isso que você é. Um homem. Exatamente. E você é uma mulher extraordinária, que merece ser amada pelo que é, não apesar do que é. O bebê começou a ficar inquieto e Amália começou a balançá-lo suavemente. E se der errado? Perguntou ela baixinho. E se der certo? Tenho medo, admitiu ela. De quê? De não ser suficiente, de você se cansar de mim quando a novidade passar. De descobrir que não somos tão compatíveis quanto pensamos. Youssef estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Amália, você salvou minha vida. Como assim? Antes de te conhecer, eu estava vazio. Tinha dinheiro, sucesso, reconhecimento, mas estava vazio por dentro. Você me ensinou o que é importante, me ensinou a ver beleza nas coisas simples. Youssef, nos Emirados temos uma expressão, Qadr al-Mahabba. Significa que o amor é destino, que quando duas almas se reconhecem, o universo conspira para juntá-las. Amália sentiu os olhos marejar. É lindo, é verdadeira, disse Youssef. Pelo menos para nós é. Antônio escolheu aquele momento para sorrir pela primeira vez. Um sorriso pequeno, mas claro. Tanto Amália quanto Youssef riram. Ele aprova novamente, disse Youssef. Parece que sim, concordou Amália. Então qual é sua resposta? Amália olhou para o filho, depois para Youssef, depois para suas próprias mãos. Sim, disse ela baixinho. Sim, eu caso com você. O sorriso que se abriu no rosto de Youssef iluminou todo o café. Tem certeza? Tenho medo, estou nervosa, acho que é loucura, disse Amália. Mas sim, tenho certeza. Youssef se levantou, contornou a mesa e a beijou suavemente na testa. Obrigado, sussurrou ele. Por quê? Por me dar uma família, por me dar um lar. Amália sorriu, sentindo finalmente que talvez os sonhos dela não fossem tão impossíveis assim. Então que o café seja nossa língua, disse ela, lembrando das palavras que ele havia dito meses atrás. Para sempre, respondeu Youssef. E ali, naquele pequeno café em São Paulo, com Antônio nos braços e o homem que a amava ao seu lado, Amália Duarte finalmente entendeu o que seu pai sempre quis dizer sobre o destino. Algumas pessoas realmente entram em nossas vidas para mudar tudo. E quando isso acontece, a única coisa a fazer é aceitar o presente e seguir em frente com gratidão no coração. 1 ano depois, o café da manhã na mansão em Dubai estava mais agitado que o normal. Antônio, agora com 1 ano e 4 meses, corria pela cozinha tentando escapar da mãe que tentava colocar o babador nele. Suas primeiras palavras haviam sido mama e baba, como se soubesse instintivamente que tinha 2 línguas para dominar. Antônio, venha cá, meu amor, disse Amália em português, depois repetiu em árabe, Ta'ala huna ya habibi. O menino parou e olhou para ela com aqueles olhos escuros que lembravam tanto o avô.
Então sorriu e correu na direção oposta, gritando de alegria. Ele está cada dia mais esperto, disse Youssef, entrando na cozinha e pegando o filho no colo facilmente. E mais teimoso também. Puxou ao pai, respondeu Amália rindo. Eu não sou teimoso, protestou Youssef. Sou determinado. É a mesma coisa, disse Amália, subindo na ponta dos pés para beijá-lo. Aquele gesto simples ainda a surpreendia às vezes. A facilidade com que haviam se adaptado um ao outro, a naturalidade com que construíram uma família. Os primeiros meses não haviam sido fáceis. Amália tinha passado semanas se sentindo deslocada na casa grande, com empregados que faziam tudo por ela, longe de tudo que conhecia. Estou nervosa, confessou Amália, ajeitando o cabelo de Antônio Filho. Por quê? Perguntou Youssef, sabendo muito bem a resposta. Porque hoje é especial. Era mesmo. Naquele dia, exatamente 1 ano depois do casamento deles, numa cerimônia simples em São Paulo, Amália defenderia seu trabalho de conclusão do curso de letras que havia retomado através de aulas online. Youssef havia insistido para que ela terminasse a faculdade, e agora ela estava a poucas horas de se formar. Você vai se sair muito bem, disse ele. Seu projeto sobre tradução intercultural é brilhante. Você só está dizendo isso porque me ama, respondeu Amália. Estou dizendo isso porque é verdade e porque te amo. Antônio Filho começou a bater palmas, como se entendesse que era um momento importante. Até ele está torcendo por você, disse Youssef. A campainha tocou, interrompendo o momento. Era Fátima, a irmã mais nova de Youssef, que havia se tornado a melhor amiga e confidente de Amália em Dubai. Sabahul Khir, disse Fátima, entrando na cozinha como se fosse sua própria casa. Sabahul Nur, respondeu Amália, que agora falava árabe com a mesma fluência que português. Hoje é o grande dia, exclamou Fátima. Estou tão nervosa quanto você. Pelo menos uma de nós está calma, disse Amália, olhando para Youssef, que brincava com o filho. Ele nunca fica nervoso, disse Fátima. Desde pequeno era assim, sempre seguro de tudo. Não é que não fico nervoso, corrigiu Youssef. É que aprendi que ficar nervoso não muda o resultado, só torna tudo mais difícil. Filosofia árabe? Perguntou Amália. Filosofia da vida, respondeu ele. 2 horas depois, Amália estava sentada em frente ao computador no escritório de Youssef, com a câmera ligada para a defesa online. Do outro lado da tela, 3 professores da Universidade Brasileira aguardavam sua apresentação. Bom dia, Amália, disse a professora orientadora. Estamos prontos quando você estiver. Amália respirou fundo. Atrás dela, Youssef segurava Antônio Filho em silêncio e Fátima fazia sinais de encorajamento. Bom dia, professores. É uma honra estar aqui hoje, mesmo que virtualmente, para apresentar meu trabalho sobre tradução como ponte cultural, a importância do contexto emocional na comunicação intercultural. Durante 40 minutos, Amália falou sobre sua pesquisa, respondeu perguntas complexas, explicou conceitos linguísticos e culturais. Sua voz estava firme. Suas respostas eram precisas e seus olhos brilhavam de conhecimento. Youssef a observava com admiração. Aquela era a mulher por quem se apaixonara. Inteligente, dedicada, capaz de encontrar beleza e profundidade nas coisas mais simples. Parabéns, Amália, disse o professor examinador no final. Você foi aprovada com louvor. Seu trabalho é excepcional. Quando a chamada terminou, Amália ficou sentada por alguns segundos, processando o que havia acontecido. Consegui, sussurrou ela. Consegui mesmo. Claro que conseguiu, disse Youssef se aproximando. Nunca duvidei. Antônio começou a bater palmas novamente e todos riram. Agora você é oficialmente professora, disse Fátima. Quando vai começar a dar aulas? Em setembro, respondeu Amália. Vou dar aulas de português e árabe na escola internacional daqui. E eu vou ser seu primeiro aluno, disse Youssef. Você já fala português perfeitamente, disse Amália. Mas posso melhorar.
E quero aprender a falar com o mesmo amor que você coloca nas palavras. Naquela noite, depois que o bebê estava dormindo, Amália e Youssef ficaram na varanda da casa, observando as luzes de Dubai brilhando ao longe. Às vezes ainda não acredito que tudo isso é real, disse Amália. O que especificamente? Nós, esta casa, esta vida. Há 2 anos eu era uma faxineira grávida e abandonada. Hoje sou esposa, mãe, professora formada. E sempre foi tudo isso, disse Youssef. Só precisava da oportunidade para mostrar. Não, corrigiu Amália. Precisava de alguém que acreditasse em mim. E eu precisava de alguém que me ensinasse o que realmente importa na vida. Eles ficaram em silêncio, observando o movimento lá embaixo. Sabe o que mais me impressiona? Disse Amália. O quê? Como o amor pode mudar tudo. Como uma xícara de café oferecida com carinho pode transformar 2 vidas completamente. Nos Emirados, dizemos que o amor é como o deserto, disse Youssef. Parece vazio de longe, mas quando você se aproxima, descobre que é cheio de vida. É bonito, disse Amália, e verdadeiro. Como nós, respondeu Youssef, puxando-a para mais perto. Como nós, concordou ela. E ali, sob as estrelas de Dubai, com o filho dormindo no quarto ao lado e toda uma vida pela frente, Amália Duarte Al-Mansur soube que às vezes os contos de fada são reais. Às vezes, o amor verdadeiro encontra um jeito de acontecer. E às vezes, uma mulher que oferece café com o coração pode descobrir que merece o mundo inteiro. Para toda mulher que já se sentiu invisível em seu próprio valor, que carregou o peso do mundo nos ombros, enquanto outros passavam por ela sem nem ao menos notar sua existência. Para toda mulher que já teve seus sonhos interrompidos pelas circunstâncias da vida, que precisou escolher entre cuidar de quem ama e perseguir aquilo que a fazia brilhar. Para todo homem que, cercado de riquezas e conquistas, descobriu que o sucesso pode ser a solidão mais elegante do mundo, uma prisão dourada onde ninguém o vê verdadeiramente. Para você que já se sentiu perdido em meio a multidões, falando idiomas que ninguém ao seu redor conseguia compreender, seja literal ou emocionalmente. A história de Amália e Youssef nos ensina que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias ou nos títulos que carregamos, mas na capacidade de enxergar o valor humano onde outros veem apenas função social. Ela nos mostra que um gesto simples, como oferecer café a um estranho em dificuldades, pode ser a chave que abre portas que jamais imaginamos existir. Que nossa educação, nossa inteligência e nossa sensibilidade têm valor independente da roupa que vestimos ou do trabalho que fazemos. Nos ensina que o amor verdadeiro não escolhe classe social, nacionalidade ou condição financeira. Ele escolhe almas que se reconhecem, corações que batem na mesma frequência, mentes que se completam na diferença. A vida de Amália nos lembra que ser forte não significa carregar tudo sozinha, que aceitar ajuda não é fraqueza, mas sabedoria, que nossos sonhos podem sim ser adiados pelas responsabilidades, mas nunca precisam ser abandonados para sempre. E a jornada de Youssef nos mostra que encontrar alguém que nos ame pelo que somos, não pelo que possuímos, é o maior tesouro que existe. Que a autenticidade é mais rara e valiosa que qualquer riqueza material. Esta história é um lembrete de que nunca sabemos quando nossa vida pode mudar completamente. Um dia você pode estar limpando o chão de um hotel e no próximo estar construindo uma família com alguém que vê em você um universo inteiro. Que cada um de nós carrega dons únicos e valiosos, independente de nossa posição atual na vida. Que falar idiomas, ter sonhos, demonstrar gentileza e manter a dignidade são qualidades que nenhuma circunstância pode tirar de nós. Para você que hoje se sente pequeno diante da vida, lembre-se de Amália, oferecendo café em árabe. Para você que se sente vazio apesar de tudo que conquistou,
Lembre-se de Youssef descobrindo que casa não é um lugar, é uma pessoa. Não desista dos seus sonhos. Não feche seu coração por medo. Não subestime o poder de um gesto gentil, de uma palavra no momento certo, de uma mão estendida quando alguém precisa. Às vezes, a pessoa que vai mudar nossa vida para sempre está mais próxima do que imaginamos. E às vezes, nós somos essa pessoa na vida de alguém. Seja sempre a pessoa que oferece café quando vê alguém perdido. Seja sempre a pessoa que reconhece valor onde outros enxergam apenas superfície. O amor verdadeiro acontece quando duas pessoas se escolhem não apesar de suas diferenças, mas por causa de como essas diferenças as complementam perfeitamente. E lembre-se, você nunca é pequeno demais para fazer diferença na vida de alguém, nem grande demais para precisar da gentileza de outro coração. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!